Graça e paz, irmãos. Convido a igreja para abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Paulo aos Efésios. Onde está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Nós vemos que quando Paulo escreveu esta carta, ele estava como prisioneiro em Roma. Nós vemos isso depois no capítulo 3 de Efésios. E nessa prisão ele escreveu a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta a Filemon e escreveu a carta aos Laodicenses, mas a carta aos Laodicenses foi perdida. Então, nós vemos que esta carta que Paulo escreve aos Efésios foi escrita mais ou menos por volta do ano 62 da era cristã. E uma coisa também interessante para vermos que nesta época, a carta mais divina que ele escreveu foi Efésios. A carta mais cristológica é Colossenses. Mas, como nós vemos aqui, Paulo se dirige aos santos. A carta é endereçada para os santos. Nós vemos especificamente que esta carta não é endereçada para a população de Éfeso. Esta carta não é direcionada para toda a população. É para um grupo específico de pessoas ali. Pessoas como nós, santos e fiéis em Jesus Cristo, que se encontram ali em Éfeso. Então, às vezes as pessoas confundem, mas olha que isso não é para você, eu digo logo.
A carta não é para os adoradores da deusa Diana, era só para os santos. Ele diz: aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E ele faz a introdução. Nós vemos que a palavra santo no Novo Testamento tem sofrido muito desgaste e muita confusão por causa de pessoas religiosas que até inventaram canonização de quem já morreu para ser santo. Não tem nada a ver com isso. Não há nenhuma autorização bíblica para isso. Na carta aos Efésios, 9 vezes, Paulo se refere aos santos. E por isso, esses santos estavam vivos ouvindo a carta. A carta chegou para todos dentro da comunidade dos santos ouvirem. Estavam vivos e não estavam mortos e nunca tinham feito um milagre. Eram santos como nós somos santos. A palavra santo é uma palavra entre muitas palavras que são usadas no Novo Testamento para designar pessoas que são escolhidas pela sua fé, porque elas creem em Cristo Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador. Esses santos estão vivos. Santo é aquele que foi separado. Ele é santo. Foi tirado do mundo espiritualmente. Porque a Bíblia diz que Deus nos transportou do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, ele nos separou. Agora, quando nós, como o povo de Éfeso se tornou santo, como é que algumas pessoas passam a ser santas? A resposta está aqui no versículo 1 e 2. No versículo 1, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes ele diz, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Fidelidade e graça. São fiéis porque creem em Jesus Cristo. E isso tudo depende da graça que receberam. Eu só posso crer em Jesus Cristo porque fui alcançado pela graça de Deus. Porque a fé é um dom espiritual. Deus nos dá a fé básica e nós ouvimos a palavra de Deus e abrimos o nosso coração para Jesus Cristo. Então, isso tudo vem junto com a graça, com o derramar da bondade e da misericórdia de Deus. Eles não foram salvos porque tinham vidas fiéis, ou porque eles eram melhores do que os outros, ou porque faziam boas obras, não. Pelo contrário, eles colocaram a sua fé em Jesus Cristo. Eu digo muito isso. Nós não somos melhores. A diferença entre nós e os que estão ainda perdidos é que nós cremos e sabemos que precisamos de Jesus e os outros lá não acham que precisam. Então, a palavra graça é usada 12 vezes aqui na carta aos Efésios e se refere à bondade de Deus. É usada 27 vezes essa expressão em Cristo. 27 vezes ela é usada na carta aos Efésios e descreve a posição espiritual que o crente que está identificado com Cristo. Porque se eu ponho alguma coisa dentro desse telefone, aonde o microfone estiver, aquela coisa vai estar. Então, se eu estou em Cristo, aonde Cristo estiver, eu estou. Essa expressão em Cristo, Paulo tem uma obsessão por essa
essa expressão em Cristo. Eu já comecei a fazer um seminário só com essa expressão, não terminei até hoje. É muita coisa. Então, nós vemos que o crente é aquele que está em Cristo, e então, só por isso, você está em Cristo, você tem o direito de buscar o tesouro de Cristo, os recursos para as suas necessidades diárias, porque você está em Cristo. Qual é o objetivo dessa carta aos Efésios? Está escrito aqui no versículo 3. Cada livro da Bíblia tem o seu tema, a sua mensagem especial. Assim, o tema, a mensagem especial de Efésios está aqui no versículo 3. O tema de Efésios é a riqueza do cristão em Cristo. É a carta que nós ensinamos que nós somos super arquitrilionários. É a carta que fala da nossa riqueza. Ele diz: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele começa dizendo que o Pai nos fez ricos em Cristo Jesus. Quando nascemos de novo, nascemos ricos. Essa questão de nascer rico, eu me lembro, lá no Kuwait, quando nasce uma criança, no dia que nasce o filho de um kuwaitiano, é depositada no nome desta criança uma quantia milionária de dinheiro, porque aquela criança passa a ser sócio dos poços de petróleo do Emirado, do Kuwait. Isso era uma coisa assim tão clara. Eu morei no Kuwait 6 meses. Eles passam a ser sócios. Por isso, um kuwaitiano não pode, de jeito nenhum, se casar ou ter filhos com uma mulher estrangeira. Ela tem que ser kuwaitiana. Porque senão ele perde direito a tudo, o filho não tem direito a nada. Porque tem que ser kuwaitiano de pai e mãe. Por quê? Porque ele nasce com direitos. Aqui nós vemos que Deus nos fez ricos, porque nós nascemos em Cristo. Nós nascemos em Deus. E em Cristo nós compartilhamos as riquezas da graça de Deus, da glória, da misericórdia, das insondáveis riquezas de Cristo. Deus promete suprir todas as nossas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória por Cristo. Isso está escrito lá em Filipenses 4, no versículo 19, que Ele supre as nossas necessidades e não as nossas vaidades. Mas não prometeu que Ele nos cercaria com escudo contra a dor, contra a dificuldade, contra a pobreza. Não. Isso não está prometido. Às vezes as pessoas pensam: eu sou filho de Deus, eu vou ser feliz. Feliz aqui no império das trevas, você como filho de Deus, onde nem os filhos das trevas são felizes. Não tem condição. Isso é uma mentira que tem sido até pregada nas igrejas. Ele nos dá todas as bênçãos no Espírito. Tudo o que precisamos para ter sucesso numa vida cristã satisfatória. O que acontecer é consequência disso. O Espírito Santo é mencionado muitas vezes nessa carta, porque é o Espírito Santo que canaliza para nós as riquezas do Pai através do Filho. Se não dermos atenção a esta verdade, nós levaremos uma vida de pobreza espiritual. Nós vemos Paulo, no início do seu ministério em Éfeso, perguntar aos crentes, no capítulo 19, por acaso vocês receberam o Espírito Santo quando creram?
Eles disseram, nós nem sabíamos que existia. Tantas pessoas hoje vivem assim como aqueles crentes, nem sabiam que existia. A esfera das nossas bênçãos não estão aqui na terra. Elas estão nas regiões celestiais em Cristo. Nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Os ímpios estão mais interessados nas coisas terrenas, pois é onde eles vivem, como Jesus Cristo fala muito bem em Lucas 16, que eles são os filhos do mundo, porque eles estão aqui, a esperança deles está aqui, e eles acham que vão ficar aqui para sempre. Eles não veem, às vezes eles não têm a menor noção. Tem uns que têm pavor de falar que vão morrer, porque eles não sabem o que vai acontecer. Nós temos certeza para onde vamos. Eu me lembro que uma vez eu estava assim no paredão, 5 metralhadoras apontando para mim, vou encher sua boca de bala. Eu disse, você está pensando que eu tenho medo, é? Eu tenho para onde ir. Eu tenho o luxo de dizer que eu tenho lá em cima para onde ir. Eu tenho para onde ir quando eu descer daqui da favela, que eu tenho casa. Eu tenho para onde ir se eu sair daqui desse mundo, porque eu tenho casa lá em cima e aqui embaixo. Quem não tem são vocês, porque não querem. Eu enfrentei galhardamente. Alguém assoviou, eles foram, depois vieram me pedir perdão. Eu passei uns 20 dias tremendo toda, chorava à toa. Porque o pavor só veio depois. Na hora eu enfrentei aquilo heroicamente, mas depois eu tremia toda. Eu não conseguia dormir, tinha que tomar remédio para dormir. Quando acordava eu sentia eu me tremendo toda, chorava à toa, com medo de morrer. Sabe por quê? Tenho certeza para onde vou, como você também tem. Mas não existe um ingrediente de morte em nós. Porque Deus não nos fez para morrer. Ele nos fez para termos vida e vida eterna. Só que o pecado trouxe a destruição e herdamos a morte. Mas o elemento morte não existe em nós. Então, é por isso que a gente sabe que tem vida lá, depois dessa, mas nós não queremos ir. Se depender da gente, fica aqui até Jesus chegar e nos levar. É isso que todo mundo quer. Mas uma coisa é certa, nós sabemos que quando saímos daqui, o corpo vai para a terra, mas nós vamos para Deus. E nós precisamos saber que o cristão realmente ele espera e ele opera em 2 esferas, a humana e a divina, a visível e a invisível. Nós operamos sempre nessas 2 esferas, porque nós já nascemos no Espírito. Por isso Jesus Cristo diz para Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Tem um momento que o rei da Síria estava em guerra com Israel. Aí o rei da Síria reunia os generais dele e dizia, amanhã, a tantas e tantas horas, nós vamos pegar o rei de Israel de rebote. Marcava o lugar. No outro dia, aí Deus botava essa palavra no coração do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu ia ao rei de Israel e dizia, rei, meu senhor, guarda-te de passar em tal e tal e tal lugar, porque os sírios vão te pegar ali. O rei de Israel dava as voltas dele, pegava o rei da Síria ali com o exército dele todo e arrebentava. Isso a Bíblia diz que aconteceu algumas vezes. E o rei da Síria era ímpio, mas não era burro. Então ele disse, está acontecendo alguma coisa, como é que o rei de Israel sempre sabe onde eu estou? Não me fareis saber aqui quem é pelo rei de Israel, em outras palavras, quem é que está me traindo? Está contando meus planos para o rei de Israel. Um dos generais disse, ninguém, rei, meu senhor, mas
o profeta Eliseu, ele conta para o rei de Israel até o que tu fazes no teu quarto de dormir. Quer dizer, o homem sabe até as tuas intimidades. Ele disse, E aonde é que ele está? Aí outro disse, ele mora em Dotã. O rei mandou o exército cercar a casa de Eliseu em Dotã. Dotã, até hoje é uma aldeiazinha de nada, você imagina naquela época. Então, de noite, no escuro, vieram os soldados da Síria e cercaram a casa de Eliseu. Você pensa, de manhã, quando o rapaz que servia a Eliseu levantou, ele deve ter ido ao banheiro, devia ser lá para fora, que ele olhou, ele viu que eles estavam cercados dos carros e cavalos da Síria. Ele tomou um susto, ele disse, ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu disse para ele, não temas, porque maior é o número dos que estão conosco do que os que estão com eles. Só que o rapaz olhou para a cara de Eliseu e pensou, o velho está doido, eu não estou vendo ninguém, ele está vendo o quê? E Eliseu viu o pânico no rosto de Geazi. Aí Eliseu fez a seguinte oração, Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E Deus abriu os olhos, Deus abriu a visão espiritual para Geazi. E Geazi viu que eles estavam cercados de carros de fogo e cavalos de fogo. Quer dizer, aqueles carros de fogo não chegaram ali naquela hora. Só já estavam lá, mas Geazi não podia ver. Porque ele estava com a visão espiritual fechada. Mas Eliseu não estava. Isso eu conto para vocês saberem e lembrarem, aliás, de que existem duas realidades. A realidade que todos os homens veem e uma realidade que só os nascidos do Espírito podem ver. Não é? Por isso Jesus Cristo diz, importa-vos nascer de novo. E nós precisamos, como filhos de Deus, buscar em Cristo o direito que nós temos ao desenvolvimento dessa visão, da visão espiritual. Paulo, nesta carta, ele escreve sobre a riqueza, que esta carta era muito bem entendida pelos leitores, pelos crentes de Éfeso. Por quê? Porque Éfeso era considerada o banco da Ásia, uma cidade muito rica, onde estavam uma das 7 maravilhas do mundo, o templo de Diana. Tudo de mármore de primeira, riquíssimo lugar. E lá não era apenas o centro da adoração a Diana, mas era também o depósito de muito dinheiro e de muitas riquezas. Alguns dos maiores tesouros do mundo antigo estavam guardados naquele prédio magnífico. Paulo vai comparar, então, a nossa riqueza em Cristo com o templo, com a riqueza que estava ali, e os efésios vão poder entender de uma tremenda riqueza em Cristo. Ele fala que, como igreja, o tesouro que nós guardamos, como o templo de Diana guardava o tesouro material. Paulo vai nos ensinar nesta carta que nós somos ricos. Nós herdamos a riqueza pela fé. E nós investimos a riqueza pelo trabalho. Herdamos pela fé, investimos nas nossas obras. Porque as nossas obras é que vão provar em que nós cremos. Sem esse balanceamento,
nossa riqueza espiritual não vai progredir. Nós vemos que quando Jesus deixou sua riqueza espiritual para a sua igreja, sua morte e ressurreição, ele nos deu com isso a salvação. Ele morreu, e isso nós precisamos entender, para possibilitar o seu testamento. E ressuscitou para ser nosso advogado, porque assim esse testamento seria cumprido cabalmente. Você entendeu? Você não pode ser herdeiro do seu pai até que ele morra. Então, seu pai deixou um testamento. Mas enquanto ele não morrer, você não pode usar esse direito que você tem de herdeiro. Só que quando ele morre, vai ter muita coisa até você receber aquela herança. Porque você vai precisar de um advogado. Jesus Cristo morre, nós somos herdeiros. Ele ressuscita e vai ser o advogado, para poder ele ter certeza de que tudo vai ser cumprido como ele queria. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso? É isso que eles fazem. Dos versículos 4 ao versículo 6, Paulo nos mostra algumas das bênçãos que nos foi deixado como herança. Aqui nós temos: ele nos escolheu, versículo 4. Essa é a maravilhosa doutrina da eleição. Isso dá uma dor de cabeça nesse povo que lê a Bíblia como se a Bíblia fosse o jornal do dia ou a revista Época. Ele nos escolheu. Para quem é que Paulo está escrevendo essa carta? Para os crentes, para os fiéis. Então, ele está escrevendo para pessoas que já são escolhidas. É para elas, como para você e para mim, que ele está escrevendo. A salvação não começa com o homem, meus irmãos. A salvação começa com Deus. Jesus diz lá, em João 15, versículo 16, ele olha para os discípulos dele e diz: acaba com essa conversa aí, vocês. Não fostes vós quem me escolhestes a mim. Não. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, para de pensar que vocês me escolheram. Não pode não, nem para isso. Valeu. Eu vos escolhi. Isso é bom demais. Saber que eu não tenho mérito nenhum, mas que eu fui escolhido a si mesmo. Como está em Romanos 3, no versículo 10, não há justo, nenhum sequer. E depois, todos pecaram, todos, e destituídos foram da glória de Deus. Lucas 19, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Eu gosto sempre de dar um exemplo que eu não sei se vocês conhecem no Rio de Janeiro, ali o Sambódromo, termina na Praça da Apoteose. Os desfiles vêm pela Marquês de Sapucaí, vem, e acaba na Praça da Apoteose, que é aquele monumento que tem ali que parece um biquíni no corpo de alguém. Quando termina ali, tem o bairro chamado Catumbi. Ali tem o cemitério do Catumbi. Em cima tem o Morro do Catumbi, assim, e do lado de cá o Morro de Santa Teresa. De vez em quando tem uns problemas ali e o bambambam começa. Uma noite, já assim de madrugada, tinha uma família velando lá um defunto. É engraçado, eu não sei porque que a gente fica tomando conta do defunto a noite toda. O defunto não vai fugir.
mas a gente fica ali, a questão de respeito, as nossas emoções, esse negócio todo. E tinha alguém velando, uma família velando o seu defunto. Estava lá o caixão. Teve uma confusão lá no morro e uma bala veio pela janela, pá, atravessou o caixão, se alojou no estômago do defunto. Eu digo que essa é a única bala perdida que eu conheço. Não prestou para nada. Não prestou nem para matar. Porque o defunto já estava morto. Quer dizer, foi uma bala jogada fora. Porque ele estava morto. A mesma coisa seria a vinda de Jesus se ele viesse para nos condenar. Se ele viesse para nos jogar fora. Como é que ele vai me condenar se eu já estou condenada? Como é que ele vem para me perder se eu já estou perdida? Como é que ele vem para me matar se eu já estou morta nos meus pecados e delitos? Ele veio para fazer exatamente um trabalho que só ele podia fazer. Ele veio para me salvar. Era a única coisa que ninguém podia fazer, ele veio falar. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu antes que ele criasse o universo. Tudo começa nele. A Bíblia diz aqui, em Efésios, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E em nós mesmos nos escolheu, mas ele nos escolheu com um objetivo. E qual é o objetivo de Deus? Que sejamos santos e irrepreensíveis. E isso é um privilégio que traz responsabilidade. O pessoal confunde muito essa questão de eleição e predestinação. Isso é escrito para os santos. Quando você, entre tantos candidatos, como é o nome do prefeito daqui? André. Quando você, entre tantos candidatos, votou no senhor André, você elegeu o senhor André, entre muitos, mas você não o elegeu para ele ser o reitor da universidade. Não. Você o elegeu com um objetivo. Você elegeu para ele ser o prefeito da cidade. Então você predestinou, a sua eleição envolvia um destino para ele. Para ele ser prefeito aqui e não lá em Ipatinga. É a mesma coisa que está escrito aqui. Deus nos elegeu e nos predestinou. Ele nos elegeu como filhos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, se você aceita ser filho de Deus, você sabe que você tem o privilégio de ser filho de Deus, mas a responsabilidade de ser santo. O pecador diz sim a Deus, porque a graça de Deus o conduz a isso. Não fique pensando que você aceitou Jesus porque você é bonzinho. Você e eu, nem para isso nós prestamos. É interessante, tem um momento lá no profeta Ezequiel, que Deus deixa bem claro que o nosso coração não presta, nem para ser consertado. Ele tem que ser trocado. Ele diz, eu vos darei coração novo, e porei em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E fareis que andeis nos meus princípios. Então Deus diz que o nosso coração é tão absolutamente perdido, envenenado, que não presta nem para ser consertado. Deus tem que fazer um transplante. Quando tem uma pessoa que o coração não presta mais para nada, ela está lá nos aparelhos. É preciso que morra uma pessoa que tem um coração muito bom. Essa pessoa que tem um coração muito bom, ela vai dar o coração. Ela morre e o coração dela vem para essa pessoa que está lá, o coração dela está bombeando por aparelho. O cirurgião vai ter que tirar aquele coração que não presta
e botar aquele coração bom, porque alguém morreu para deixar esse coração bom. Aí ela vai viver com um coração legal de quem já morreu. É mais ou menos o que acontece conosco. Deus, o Pai, é que faz essa cirurgia, meus irmãos. Ele transplanta a vida que está no Filho dele para nós. Então nós passamos a pulsar espiritualmente com a vida de Jesus Cristo que está em nós. Por isso que a igreja muitas vezes é chamada de lua. A lua é a representação da igreja. Por quê? Porque nós sabemos que a lua não tem luz própria. Ela, durante o dia, capta a luz do sol e à noite ela brilha na escuridão da noite com a luz que já recebeu do sol. Assim a igreja não tem luz própria. Ela capta a luz do sol da justiça para brilhar na escuridão do mundo. É a mesma coisa que está aqui. O pecador, quando diz sim, é porque a graça de Deus o conduz a isso. A soberania de Deus, com a responsabilidade humana, são verdades essenciais ensinadas na Bíblia. Nós vemos que em João 6, Jesus Cristo diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de modo nenhum botarei fora. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão totalmente envolvidas na sua salvação, meu irmão. Estão se ocupando de você, de cada um de nós em particular, na direção do Pai. Você está salvo desde que Ele o escolheu antes da fundação do mundo. Mas isso não é tudo, porque na direção do Filho, você só está salvo quando Ele morreu a sua morte lá na cruz. E na direção do Espírito, você estará salvo quando você se rende e recebe Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Assim, o que começou lá no passado se cumpre no presente e continua por toda a eternidade. Então, Ele nos escolheu. Ele nos adotou. Versículo 5 aqui. Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Ele nos adotou. Aqui vem a predestinação. Então, que o povo confunde tanto. Essa palavra se refere ao que Deus faz pelo povo salvo. Já está salvo, agora você está destinado para determinada coisa. Em nenhum lugar na Bíblia é ensinado que as pessoas são predestinadas para o inferno, pois essa palavra é dirigida só para o povo de Deus. Porque ele diz assim: se Deus não escolheu uns, deixou os outros jogados fora. Se Deus predestinou uns para o céu, então outros são para o inferno. Essa é a cabeça de gente morta no pecado, porque nem conhece a Deus, nem pode imaginar o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Essa palavra significa ordenar com antecedência, predeterminar. A eleição se refere ao povo, mas a predestinação se refere ao objetivo, à proposta. Você elegeu o homem, predestinou para ser o prefeito por 4 anos. Pronto, ele está determinado para isso. Se ele não fizer isso, ele não fez o que ele tinha que fazer. Agora, a crucificação foi predestinada. Lá em Atos 4, no versículo 28, Deus predestinou a nossa adoção aqui em Efésios 1, no versículo 5.
não entramos na família de Deus por adoção. Nós não entramos na família de Deus por adoção, e sim por regeneração. Nós entramos numa família por nascimento. Tem pessoas que você adota, eles entram na sua família, mas nunca vão ter o seu sangue. Nunca vão ser iguais aos seus filhos. Você dá o amor, você dá tudo, mas eles não têm o sangue. Não é? Você nunca vai poder dizer que seu filho adotivo é parecido com seu pai. Ele não tem o mesmo sangue, ele tem todo o seu amor. Nós entramos na família por regeneração, por isso tem que ter um novo nascimento. Você nasce, tem que nascer. Sabe qual é o sangue? É o mesmo para todos, é o sangue de Jesus, porque nele é que está a vida. E então, você vê, a adoção é que vai lhe dar o direito de clamar pela sua riqueza, porque o filho adotivo, ele tem direito à riqueza, mas ele não tem o sangue. O seu filho, do seu sangue, tem o seu sangue e tem direito à sua herança, à sua riqueza. Ele pode clamar pela herança. Mas o filho adotivo pode clamar pela herança, mas ele não tem o seu sangue. Aqui, em Deus, ele nos faz nascer dele, é o novo nascimento. E pela adoção, nós temos o direito de reclamar a herança. Quer dizer, somos filhos 100%, de todo jeito nós somos filhos. Eu acho isso uma maravilha. Dá vontade de pular de alegria. Eu não sei que vocês conseguem ficar quietinhos para ser, será que é porque é batista? Eu acho isso uma maravilha, mas não tem problema, é filho de Deus, só não é exagerado, né? Só não é exagerado. Então nós vemos que nós nascemos filhos, e nós somos adotados para reclamar o nosso direito. A Bíblia diz no versículo 6 que ele nos aceitou para louvor da sua graça, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus, pela sua graça, ele nos aceita em Cristo, porque por nós mesmos jamais seríamos aceitos. Paulo usa aqui o mesmo argumento que ele usou ali na carta a Filemon, de 17 a 19. Quando ele diz na carta para Filemon a respeito de Onésimo, o escravo. Eu estava lendo isso essa madrugada. Aceita-o ou recebe-o como se fosse a mim mesmo. Falando sobre Onésimo, que era o escravo fugitivo, ele diz, recebe-o como a mim mesmo. Nós vemos que agora que ele já fez tudo isso, nós vimos as bênçãos do Pai para nós, que já fez tudo, nos fez regenerados pelo sangue de Jesus e nos adotou para termos direito à herança. Agora vamos ver, pelo fato de sermos filhos de Deus, escolhidos, quais são as bênçãos do Filho. Nós vamos ver as bênçãos do Filho, do versículo 7 ao versículo 9. As três pessoas da Trindade trabalham juntos para a nossa salvação, mas cada um tem um ministério especial para nós. Você veja como nós somos importantes. Primeiro, ele nos redimiu, versículo 7, no qual temos a redenção. Ele é o Redentor, ele nos redimiu. Redimir significa comprar para libertar, mediante um preço que foi pago. Você compra e você liberta. Isso se chama redenção.
eu recebi um grande dinheiro. Grande dinheiro. Não vou botar isso para mim, vou botar para o pastor. O pastor recebeu aí uma dinheirama. Eu estou sabendo que ele recebeu, vou lá e digo assim, pastor, será que o senhor pode me prestar 200 mil reais? Em 2 meses eu vou lhe pagar. Ele diz, tudo bem, vamos comigo. Vai, me leva lá no Banco do Brasil e vai no gerente e diz, eu quero passar 200 mil da minha conta para a conta da irmã Edmeia, tudo mais. E ali eu levo a esposa do pastor e os filhos para serem testemunhas de que ele me passou o dinheiro. Aí assina a papelada toda, o dinheiro passa para a minha conta. Eu saio de lá e eu vou comprar 3 carros, faço a papelada dos carros e boto para rodar de Uber, mas eu não faço o seguro, que senão vou gastar dinheiro de seguro. Aí eu rodo, daqui a um mês, alguém diz assim, aproveita para vender um dos carros. Não, eu compro mais outro carro. E aí eu vou. Quando chega, hoje é dia 30, né? Quando chega no dia 28 de julho, não, 28 de agosto, no dia 30 eu tenho que pagar o dinheiro para o pastor. Aí eu digo, no dia 28 eu vou vender 3 carros e ainda fico com 1. E vou pagar o pastor. A garagem, aonde os carros estavam guardados, pega fogo os carros todos, eu não paguei seguro. No dia 30 eu apareço lá que nem a pantera cor-de-rosa quando vem de uma briga. E o pastor está lá, e a mulher, e os filhos também. E eu digo, não tenho dinheiro. Pela lei, lá em Israel, sabe como é que vai ser? Eu me torno escrava do pastor. Possessão dele. Ele tem todo o direito sobre mim. Mas ele não está querendo uma velha, está querendo os 200 mil dele. Então o pastor, já não é esse aqui, é um pastor, cria tanta raiva de mim, me maltrata, me faz de tudo, e eu estou sofrendo muito. Aí, vem a pastora Viviane, minha irmã, que me ama, não aguenta com aquela situação, ela vende tudo o que tem, vende o apartamento que ela tem em Belo Horizonte, e vai lá no pastor, eu sou a irmã, prova aqui, sou a irmã da Edmeia, eu quero redimi-la, ela só pode me redimir porque ela é minha irmã. Qual é o valor dela? Aí o pastor diz assim, 300 mil. Ela diz, está aqui o dinheiro. Ela fica sem nada, entrega o dinheiro e agora eu não sou mais propriedade dele, ele não é mais o meu senhor. Eu estou livre porque ela me redimiu, ela ficou sem nada e agora eu estou livre. Eu fui comprada. É isso que eu tenho que ter em conta. Alguém me comprou. Eu fui comprada da escravidão. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou amar esse irmão que me redimiu. Eu vou servi-lo, eu vou levar vida agradável a ele. Pois tem gente que diz, não, eu estou redimida, eu sou salvo e continuo fazendo as coisas que o antigo senhor mandava. Por quê? Porque eu gosto da vida do lixo. Então, ele nos redimiu. Ele entregou a vida, entregou tudo, entrou com sua riqueza eterna, com seu título de nobreza, deixou o universo todo lá em cima para vir aqui me tirar da escravidão. O que significa? Que ele pagou o meu preço. Uma pessoa podia, naquela época, comprar um escravo e deixá-lo livre. E foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Está escrito em 1 de Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito
e sem mácula, o sangue de Cristo. Isso significa que nós estamos libertos da lei, como está escrito em Gálatas 5:1. Para a liberdade a que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Livres da escravidão, Romanos 6. Livres do poder de Satanás e do mundo, Gálatas 1:4. Se fomos escravos, se fôssemos ainda escravos, seríamos pobres. Mas porque somos filhos, agora somos ricos. É isso. Agora, no versículo 7b, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, ele nos perdoou. É isso. Perdoar significa apagar tudo, ou apagar o débito, ou pagar tudo, jogar fora. Isso nos lembra o ritual judaico do dia da expiação, quando o sumo sacerdote envia o bode expiatório, está lá em Levítico 16. Quando chega na hora, o sumo sacerdote recebe um bezerro, o que ele sacrifica pelo pecado dele e da família. Mas ele então recebe 2 bodes. E um bode está escrito para Adonai, e o outro para Azazel. Azazel, em última instância, é o diabo. Esse bode que está escrito para Adonai, ele sacrifica pelo pecado do povo. Mas esse bode que está escrito Azazel, para Azazel, o sacerdote amarra em volta dos 2 chifres dele, assim, uma fita cor de sangue, não é? Escarlata. E ele corta um pedaço daquela fita e guarda com ele. Esse bode agora, com essa fita em volta dos chifres, ele era levado muito longe e solto no deserto, porque o deserto, o pessoal dizia que era morada de demônios. E esse bode morria por lá. Só que as cidades foram crescendo e foram se invadindo o deserto. E eles soltavam um bode, daqui a pouco o bode aparecia na cidade. Então eles resolveram fazer o seguinte: eles tomam o bode, que é para Azazel, e levam numa montanha bem alta, e de lá eles empurram o bode, quando o bode cai lá embaixo já está morto. Só que eles guardam aquele pedaço da lã, da fita escarlata, e dizem que depois, eu não estou provando, a Bíblia não prova isso, nada, isso é coisa de judeu. Eles dizem que com o tempo, não demora muito tempo, aquela lã fica branca. Isso significa que o pecado do povo foi perdoado. Isso você vê lá no profeta Isaías, quando ele diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a alva lã. Assim, o bode é solto, carregando o pecado sobre ele, e nunca mais será visto por ninguém. Cristo carregou nossos pecados, que nunca mais serão vistos nem lembrados. Está escrito isso também no Salmo 103, versículo 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Assim o pecado nos faz pobres, mas a graça de Deus nos faz ricos. Ele nos revelou a vontade de Deus, nos versículos de 8 a 10, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudente, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A palavra mistério, vamos ver um pouquinho sobre essa palavra.
é um segredo sagrado que foi escondido, mas agora foi revelado ao povo de Deus. Presta atenção, meu irmão. Tem coisas na sua família que vocês não querem que ninguém lá fora fique sabendo. Não é? O que é de casa não se leva à praça, é um ditado velho. Existem segredos na nossa família que se passam ali dentro e por isso nós não dizemos para os filhos pequenos. Porque criança abre a boca com tudo. Abre a boca. E aí ele entrega, todo mundo fica sabendo o que os pais pensam. É só perguntar para uma criança que eles saltam tudo. Então, os segredos da família só ficam sendo conhecidos para aqueles que são da família. Tem um segredo na sua família. O dia que seu filho casa, aquela moça vem para a família, ela passa a conhecer os segredos, porque ela entrou naquela família. Assim também você. Quando você era lá do mundão, não tinha mistério revelado para você, não. Mas na hora que você nasce, você passa a pertencer à família, então os segredos vão sendo abertos pouco a pouco para você. Esses segredos da família de Deus são chamados mistérios. Desde que o pecado veio à terra, as coisas se tornaram mortas, apodrecidas e degeneradas. Primeiro, o homem fica separado de Deus pelo pecado. Depois, o homem fica separado do homem, Caim de um lado, Abel do outro. As pessoas tentaram unificar tudo, construindo a Torre de Babel, que está lá em Gênesis 11, mas Deus os julgou e os espalhou pelo mundo. Deus um dia chamou Abraão e botou uma diferença. Chamando Abraão, ele botou uma diferença entre judeus e gentios. Judeus seriam circuncidados e gentios seriam incircuncisos. Essa diferença é mantida até a cruz. O pecado separou tudo, mas em Cristo Deus uniu tudo, novamente em união, e nós somos parte desse plano eterno. Nós fomos feitos herança, está escrito no versículo 11 e 12. Temos grande valor para Deus, porque somos herança. Olha o que está escrito. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Pensa que você é herança de Cristo para o Pai. Tem que ser uma herança maravilhosa, não é? Tem que ser uma herança maravilhosa. Fomos feitos herança. Temos grande valor para Deus no preço que Ele pagou por nós. Somos o presente de amor que o Pai dá ao Filho, e o Filho é o presente de amor que o Pai nos dá. Lá em João 17, quantas vezes nós vemos Jesus Cristo dizer: aqueles que me deste eram teus, mas tu me deste. A igreja é seu corpo, sua construção, sua noiva. Lá em Apocalipse 1, João diz que Jesus Cristo nos lavou, nos comprou, nos lavou e nos deu ao Pai. Ele nos compra, nos lava com o seu sangue, porque nenhum outro líquido podia tirar a sujeira de nós, só o sangue de Jesus. E depois ele nos leva e nos dá ao Pai. E nós vemos que Jesus Cristo faz tudo isso por nós, então vamos ver o que o Espírito Santo faz. Versículos 13 e 14, nós vamos ver. Primeiro, ele nos selou, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados
com o Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, todo o processo da salvação está contido nesse versículo 13. Eu acho esse versículo, eu não canso de repetir. Todo o nosso processo de salvação está aqui. Efésios 1, 13. Quando ouvimos o Evangelho, somos selados, marcados, carimbados com o Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo não é uma experiência subsequente à conversão, como nós vemos lá em Atos 10, 34, na casa de Cornélio. Não. O Espírito é dado como selo, como marca de garantia. Indica o final de uma transação. É o selo que implica em propriedade, em senhorio, também segurança e proteção, mas também é marca de autenticidade. Você vê, você compra uma casa, está comprado, a casa é sua, pagou todas as promissórias, está tudo pago. Mas a casa não será reconhecida como sua se ela não estiver registrada no cartório de imóveis. Você tem que ir lá registrar. O tabelião registrou, carimbou. Aí você diz, agora é minha. Por quê? Porque está selado. A transação está completa. Então, o Espírito Santo nos é dado para provar. Transação completa. Foi comprado lá na cruz, o preço foi todo pago, mas agora está selado. Deus bota o seu selo de propriedade em nós. Esse selo de propriedade é conhecido no mundo espiritual. Todos os anjos, todos os demônios olham para você e sabem quem é você por causa do selo. Porque o selo é visível no mundo espiritual. Então, o Espírito dado como selo, ele é final de transação. Está escrito em Romanos 8, no final do versículo 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não tem o selo. O Espírito habita em nós para sempre. O Espírito habita. É possível entristecer o Espírito? É. No capítulo 4, daqui de Efésios, no versículo 30, ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. É possível perder as bênçãos do Espírito no seu ministério, mas ele não nos deixa, porque o Espírito em nós é um sinal, é uma marca indelével. Além dele nos selar, ele nos deu um penhor. Olha aí no versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Você, que Deus lhe defenda, não vou dizer você, alguém vai na Caixa Econômica, leva uma joia de 10 mil reais. Chega lá e diz, eu vim penhorar. Você bota lá, eles olham para você e lhe dão 2 mil reais. A joia vale 10, eles lhe dão 2. Eles ficam com a sua joia. Se você não vier buscar mais, a joia fica para a caixa. Mas eles lhe dão, aquilo é o penhor, eles ficam com a sua joia para que você venha buscar. Aquilo ali é penhor, é segurança de que você vem resgatar a sua joia. Você traz os 2 mil e eles lhe dão a sua joia. Senão o seu prejuízo é muito grande. Aqui a Bíblia diz, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Espírito Santo, Deus deixa o penhor dele, o Espírito dele em você, na certeza que ele virá buscar.
O Espírito é penhor, é segurança da sua salvação. Por isso, essa palavra é maravilhosa, porque fala de garantia. É a prova de que a promessa será cumprida. Pensemos em redenção. 3 estágios. Redimidos pela fé em Jesus Cristo. Estamos sendo redimidos pelo Espírito, que vai nos fazendo parecidos com Jesus cada dia. A Bíblia diz em Romanos 8, 29, e aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conforme a imagem de seu Filho. O Espírito vai nos transfigurando para que nós sejamos cada dia mais parecidos com o Filho de Deus. Porque Deus quer que todos os seus filhos sejam iguais. E Jesus Cristo é o modelo. Ele vai nos transfigurando pouco a pouco. Então, redimidos pela fé, vamos sendo remidos e redimidos pelo Espírito, seremos completamente redimidos quando Cristo voltar. Muitas vezes nós vemos isso. A verdadeira riqueza vem de Deus para nós. Jesus Cristo comprou a igreja e deixou na terra. Ele dá o Espírito como penhor, de que ele vai buscar a sua herança. Ele vai para lá preparar um lugar para nós, como ele diz em João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois eu irei e vos prepararei lugar. E quando eu tiver ido e preparado lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, ele nos deixa marcados, carimbados, com selo de propriedade. Nós somos a herança que custou seu sangue e sua vida. Isso é segurança de que ele vem nos buscar. A riqueza que nós recebemos é para a glória de Deus. Deus não nos buscou porque tinha piedade de nós, mas nos buscou também para a sua glória, porque a igreja representa o seu amor e a grandiosidade da sua graça. Essa riqueza foi planejada para nós pelo Pai. Foi comprada pelo Filho, mas nos vem de presente e canalizada pelo Espírito Santo. Amém? Essa é a riqueza que nós temos em Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Se for possível, depois do almoço, dá uma sentadinha. Dá tempo para Deus com você. E dá uma lida. Efésios 1 até o versículo 14. E veja qual é a sua posição. Aonde você está. E tudo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo já tem feito por você. E veja que você não precisa estar levando vida igual vida de mundano, de pessoas que só veem os tesouros deste mundo. Quando Paulo ora pelos Efésios, ele não ora para Deus dar aos Efésios alguma coisa daqui. Ele pede a Deus que abra os olhos dos Efésios, para que eles vejam quem eles são em Cristo, para que eles vejam o que eles já têm em Cristo, para que eles vejam onde eles estão em Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.